devemos sim cultuar o Molu, devemos sim pedir a bênção ao Molu. O culto ao Molu, o culto ao Nanã, um dos mais antigos, o Molu, o Baloaê, a gente está reverenciando a nossa ancestralidade, como bem lembrou agora há pouco Gutenberg, é um dos cultos mais antigos, e é onde a gente lembra de toda a nossa herança, do vô, da avó, de tudo aquilo que veio antes da gente. É bem importante na nossa vida a gente dar atenção às coisas, a todas as áreas. Quando a gente pensa em Omolu, a gente está falando da saúde, a gente está falando do renascimento, a gente está falando de morte, a gente está falando de enfermidade. Por que eu adoeço? Porque muitas das vezes eu esqueço os outros campos, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, ou muitas das vezes eu dou uma atenção especificamente para um campo. E nós não somos só a área afetiva, nós não somos só dinheiro, nós não somos só a parte profissional, a gente também é família, a gente é o coletivo, a gente é uma humanidade, a gente é toda uma comunidade, a gente é um coletivo. Aí a importância da gente estar aprendendo a conviver hoje nesse tempo de muita ansiedade, muita insegurança, o quanto impaciência, o quanto tolerância com as pessoas. O Molu vem ensinar a gente a se aceitar, a gente olhar para dentro da gente e longe de você entender que as palhas é para esconder ali a ferida. Pelo contrário, tamanha a beleza de Omolu, tamanha a magnitude que o Orixá traz, é a humildade de se estar com todos. A gente tem uma coisa linda nos terreiros, que é todo mundo está de branco, todo mundo descalço. É o exemplo de Omolu. A gente está todo mundo no mesmo barco, na mesma caminhada, na mesma estrada. E aí a fé que vai sempre nos levar a Deus, a caminhada, mas a nossa simplicidade de alma, a simplicidade de coração. A gente entende, a gente também acredita que quando a gente fala de Omolu, a gente está falando das enfermidades, das doenças, mas não é isso. A doença é para te libertar, é para curar a sua alma. Só passa pela dor, só passa por um grande sofrimento um espírito forte, um espírito que já aceitou a sua resignação. O Omolu está ligado sem dúvida à cura das enfermidades, à cura das doenças, à cura de todas as nossas melancolias, as tristezas, principalmente nos elevando espiritualmente. Quando a gente fala de Omolu, a gente também fala daquilo que Kardec falou de karma, né? Resgate. O que é a doença, o que é a enfermidade, senão tudo aquilo que nós fomos semeando no passado. Então, quando a gente tem medo de Omolu, a gente tem medo de Obaloaê, e para alguns sacerdotes, para alguns entendimentos, quando fala-se de Omolu, logo traz um receio, era um senhor feiticeiro. Tem até uma história na África, onde as pessoas tinham medo do sacerdote de Omolu, porque parecia que vinha ali a peste, vinha as doenças, vinha a varíola, né? Então o senhor da varíola, o senhor da peste, o senhor da doença, nada disso. É o Senhor da transformação. A morte é um momento de renascimento na nossa vida. Se porventura você sonhou com o Molu, você cruzou com essa energia, sentiu essa irradiação, não necessariamente simboliza a morte de alguém, a passagem de alguém, mas algo que a gente precisa se libertar, algo que a gente precisa transmutar em nós, algo que a gente precisa ir de frente, não fugir dos nossos problemas. Uma das maneiras da gente vivenciar e da gente enfrentar é aquela coisa: segue, né? A gente sempre fica preocupado com os problemas, a gente sempre fica preocupado, e chega um momento da vida que você fica estafado, fica sem vontade. E o que faz a diferença daquilo que chega no resultado? Acreditar, continuar, perseverar. Agora há pouco você assistiu o Renan tocando aqui, maravilhoso, o Vitor todo empolgado. Para você tocar a corimba, você chegar nesse ponto de cabeça, você precisa se dedicar, precisa perseverar. Você chegar na saúde, você chegar na sua cura, você precisa perseverar, acreditar no amparo, acreditar na ajuda, que você não está sozinho. E quantos são os nossos vícios, quantos são as nossas arrogâncias, o nosso orgulho, as nossas chagas que a gente carrega, né? As histórias de Omolu é sempre uma história linda. A passagem foi criado, nasceu, Nanamburuque renegou seu filho, e aí são várias lendas que a gente poderia falar e trazer, que você vai pesquisar e que você já conhece. São lendas, a gente não deve interpretar ao pé da letra, a gente deve pegar o sentido e a mensagem da história. Mas é a maravilha de Iemanjá, que chega na beira do grande mar, encontra esse bebê chorando, e aí amamenta essa criança e cuida,
as histórias são sempre para nos elevar e mostrar que a gente nunca está desamparado. E sem dúvida nenhuma o Omolu é um orixá lindo, talvez um dos mais lindos do panteão, a tamanha sua luz, tamanha sua luminosidade. Trabalhar na cura da alma, porque o que adoece é a matéria. Não, lê do engano, o que adoece realmente são os nossos corpos sutis, nosso espírito, nosso espírito não adoece. O que adoece são os corpos que estão além dessa matéria que a gente visualiza. O que é a doença, senão um aprendizado, senão um obstáculo a ser vencido, um momento a ser superado. E quando você consegue se libertar de alguma enfermidade, de alguma situação na tua vida que te desajusta, que te desequilibra, você está com a presença de Omolu junto com você. O Baloé, para mim, é aquele momento da ida, aquele momento que você vai para o fim. Omolu é o fim, é o momento de fim, é o término de um relacionamento, é o término de um encontro, é o término de um emprego, é o término de um projeto, é o término, às vezes, de um contrato que a gente tem nessa terra. E aí vem Nanã Boroquê do outro lado nos abraçando e acolhendo para uma nova era. Os orixás vão comunicar com a gente de várias maneiras. E quando a gente pensa no orixá comunicando com a gente está falando de uma divindade, a gente está falando de uma outra dimensão. Então é claro que a gente não vai se comunicar com o orixá, a gente fala, né? Que a gente conversa com Deus, a gente conversa com a divindade. Muitos são os intermediários, então muitos são os sinais para você perceber que essa irradiação, que essa energia, que essa egrégora, vamos dizer assim, essa dimensão, porque não é uma dimensão, um padrão de vibração, se manifesta trazendo uma mensagem para a gente. E quando a gente fala de Omolu, a gente pensa logo nas palhas de Omolu, que é o símbolo da proteção. Por que as palhas no terreiro? Por que as palhas junto com esse orixá? A primeira mensagem dela é a proteção. Então, o filho é protegido com as palhas, as chagas ali. Quando a gente, na nossa casa, a gente coloca assim a oferenda, e hoje a oferenda está toda cheia de axé, cheia de energia. Pega aqui para a gente, Renan. Perdão, Thiago, passar na tua frente. Quero que levanta, e aí você vai pedir cura na hora da reza hoje. E aí a gente colocou o que é mais tradicional na Umbanda, nós somos Umbanda, é a flor de Obaloaí, o milho, a pipoca estourado, e aí o famoso coco, a gente prepara sempre com muito carinho. A pipoca foi o Gutenberg que preparou essa oferenda, a nossa irmã Piedade, e aí fez no azeite de dendê. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente. Quando você faz a oferenda, você coloca o ponto, você canta, você pede a irradiação, você pede o axé. A pipoca, o milho está na Umbanda desde o início por conta do preto velho, caboclo. E alguns pensam que é mérito da religião, das religiões de nação, mas a pipoca surgiu pelos índios norte-americanos, que colocaram ali, comendo o milho um dia num sol irradiante. O milho ficou em cima de uma pedra, o sol esquentou e estourou, virou uma pipoca, virou uma flor, e aí eles começaram a aprender a fazer a pipoca. Isso começa lá em 1000 bolinhas, por curiosidade, nasceu a pipoca. Estava lá o xamã numa roda de conversa, o milho em cima de uma pedra, o sol esquentou, estourou o milho e virou uma pipoca. Aí eles aprenderam que se colocasse o milho na areia, na brasa, ele estourava e viraria pipoca. Quando a gente pensa do milho, alguns dizem, então o Omolu, essa é a oferenda, a gente está falando sim da simbologia da terra, a força de Omolu está na terra, mas a pipoca, o milho em si, ele dá no ar, ele dá no alto. Então o Omolu tem muito a ver com o momento da nossa passagem. É o momento que a gente se desprende da terra para o céu. E aí por isso que na nossa casa a gente coloca a vela bicolor para o Omolu, a vela branca e preta, que é no sentido de ligar matéria e céu. E a gente entende que é o momento que a gente sai dessa esfera e a gente vai para uma outra esfera maior. E não existe morte em nenhuma parte do universo, nada se perde, tudo se transforma, tudo se transmuta, já diria Osíris Aru, não existe morte em nenhuma parte do universo. Quando a gente pensa nessa morte, a gente pensa no momento de desintegração, no momento que você se liberta de algo e aí vem o novo.
Para você curar a ferida, é preciso que você toque na ferida. É preciso que você faça um processo de limpeza. É preciso que você trabalhe ali aquele sofrimento. Por isso que dói curar, dói se libertar.